O Via Justiça de hoje é sobre esterilização de mulheres viciadas em crack. Nossos convidados, o juiz Gilson Soares Lemes, titular da primeira vara de família de Belo Horizonte, e o psiquiatra especialista em dependência química Valdir Ribeiro Campos, integrante da Comissão de Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas, a CONTAD, da Associação Médica de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu o direito de uma mãe que pediu a laqueadura tubária da filha dependente de crack, isto sem ouvir a craqueira. A decisão do Tribunal Gaúcho está correta, doutor Gilson? De acordo com o ordenamento jurídico do país, a mãe é mesmo parte legítima para pedir a esterilização da filha viciada? A questão é tormentosa. Nós temos vários casos decididos em todo o país, inclusive aqui no Tribunal de Minas Gerais, e a questão passa pela vara de família, porque há necessidade de que a mãe, o pai ou algum parente próximo consiga autorização judicial para que seja feita essa laqueadura. O tema, como eu disse, é tormentoso porque cada caso é um caso e a pessoa que faz uso de droga, ela não tem o discernimento completo, razão pela qual a mãe então requer, pedindo a interdição temporária dessa filha para fazer a laqueadura. Entretanto, é uma cirurgia agressiva, quase que irreversível. A gente entende o problema, o drama familiar, mas é complicado decidir porque nós temos que analisar os direitos dessa jovem, o direito à liberdade individual, à intimidade, a dignidade da pessoa humana. Ela tem direito de ser mãe, amanhã ou depois ela pode, com a sorte, sair dessas drogas e descobrir que está estéril. Quer dizer, é muito grave, é uma intervenção muito grave no corpo da pessoa. Quer dizer que isso não está pacificado ainda, né? De forma alguma. É necessário estudar cada caso. A lei do planejamento familiar prevê que para que seja feita a laqueadura, a pessoa tem que ter 25 anos ou 2 filhos, e estar plenamente capaz. No caso do incapaz, é necessário uma autorização judicial. E isso tem batido na porta do judiciário de forma recorrente, exatamente por causa de uso de droga, da pessoa que às vezes se prostitui para comprar drogas. Isso acaba gerando um filho que é um ônus para a família. E esse filho às vezes pode até nascer com um problema. Então é um drama familiar, mas o judiciário tem que analisar com cautela, caso a caso. Doutor Valdir, como a medicina vê a gravidez de mulheres viciadas em crack? A gente vê com bastante preocupação, porque nós sabemos hoje que o crack, o consumo de crack se tornou uma epidemia no país. Então, quando essas pacientes são atendidas, se tornam um atendimento de gravidade, quer dizer, um atendimento de gravidez de risco. Então, há uma enorme preocupação, porque não existe um certo controle da disseminação do uso do crack, principalmente na população mais pobre, de baixo poder socioeconômico, e isso pode trazer consequências mais danosas para a comunidade. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. O judiciário deve autorizar a esterilização obrigatória de mulher viciada em crack a pedido da família, sem considerar a vontade da mulher? Sim, devido a um desgaste da criança, da gestação, que a criança já nasce deficiente, na maioria das vezes. Então, essa medida é uma medida de prevenção, sim, social. Sim, concordo plenamente com isso. A mulher que é viciada, a tendência é os filhos também entrar no mesmo processo. A gente tem que pensar no futuro dos filhos dessas pessoas que são usuárias de crack e outras coisas que podem ser, não trazer benefícios para o desenvolvimento da criança, desde o útero até o nascimento, crescimento. Eu sou totalmente a favor. A esterilização de mulheres, de um modo geral, desde que haja uma necessidade
médica, a parte da saúde da mulher, ela já é praticada. Agora, a dependente de crack pode não estar no seu estado melhor emocional para estar tomando essa decisão. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de esterilização sob qualquer argumento, principalmente do crack. Eu sou a favor que seja feito um tratamento em todos os dependentes, um investimento verdadeiro do governo federal, um combate ao tráfico. Gostaria da opinião dos senhores sobre a fala popular, doutor Gilson. Excelente essa última participação, né? Realmente, nós necessitamos de uma atuação mais enérgica do Estado, né, no combate ao tráfico e também no cuidado dessas pessoas que já são viciadas, né, na saúde pública, né? Porque a gente esterilizando a pessoa, nós estamos combatendo o efeito, não a causa, né? O Estado não pode, via Poder Judiciário, ser conivente com isso. Então, cada caso vai ser discutido com muita cautela, né? Se a pessoa é uma usuária já que tem, por exemplo, 2, 3 filhos, é um caso. Se é uma usuária jovem que ainda não tem filhos, é um outro caso, né? Porque, como disse um senhor ali agora na reportagem, essa pessoa que está usando droga, ela não está na sua plena capacidade. Então, outra pessoa está requerendo a esterilização por ela. Mas daqui a 1, 2, 3 anos, ela pode estar fora desse mar de drogas e querer se casar, ter uma família, constituir família e ter filhos. E vir a descobrir que está estéril, quer dizer, aquilo vai ser um choque para ela. Então, o judiciário tem que ter muita cautela e só realmente autorizar essa esterilização em último caso. Deve ser tentado outros métodos contraceptivos, né? Uma outra forma de resolver o problema. E essa autorização seria num caso já de pessoa que tenha filhos e que não há algum método contraceptivo que possa ser usado. Doutor Valdir, como que o senhor viu a fala popular? Também achei bastante interessante a última fala e também concordo que o Estado deve realmente prover condições de tratamento para essas pessoas. Então, elas deveriam, a princípio, ser submetidas a um tratamento eficaz, não qualquer simplesmente medida paliativa, mas um tratamento realmente eficaz para que essas pessoas possam recuperar e aí sim tomar a decisão que lhes cabe de ter ou não a criança. O senhor que é médico, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ação do Estado. Está sendo suficiente ou deficitária? Ainda deficitária, exatamente porque no Brasil nós não tínhamos uma política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas. Essa política só nasceu mesmo em termos formalizados a partir de 2003 e o que veio a trazer grandes dificuldades porque nós não estávamos preparados ainda, ou não estamos ainda até então, avançamos muito, mas nós não estamos preparados para lidar com esse problema sério de saúde pública, grave, né? Há uma carência de qualificação de profissionais para poder fazer o atendimento do dependente químico e, em específico, da grávida dependente químico, ainda mais. Nós carecemos muito de profissionais qualificados para fazer esse tipo de atendimento. Doutor Gilson, o senhor falou que o judiciário tem que ter muito cuidado, cada caso é um caso, mas assim, o judiciário tem autorizado mais ou tem autorizado menos a questão da esterilização da mulher viciada em crack? Pelo estudo que eu fiz de jurisprudência, o judiciário tem negado mais, né? Porque, embora seja um drama familiar, né, essa usuária que possa vir a engravidar ou que já tenha se engravidado por 1 ou 2 vezes, você autorizar a laqueadura, você está autorizando, você tá rompendo aí os princípios, né, dessa jovem, da sua liberdade individual, da sua intimidade, do princípio da dignidade da pessoa humana, né, do direito dela de ser mãe, né, de procriar. Então, é uma autorização difícil de se conceder e deve ser feita apenas no último caso. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvi a Justiça de hoje sobre esterilização de mulheres viciadas em crack. Participam do programa o juiz Gilson Soares Lemes, titular da primeira vara de família de Belo Horizonte, e o psiquiatra especialista em dependência química Valdir Ribeiro Campos. Nesse bloco começo perguntando ao senhor, doutor Valdir, como o crack afeta a saúde do bebê na gestação? Como é o trabalho de parto sob efeito da droga? E a saúde da gestante viciada corre quais tipos de riscos? Pois é bom ressaltar também que não só o crack, mas todas as outras drogas podem prejudicar, né, a formação fetal, mas especificamente o crack, por ser uma droga estimulante, ela pode gerar, de fato, quadro de hipertensão já ainda fetal, hipertensão, problema cardíaco, inclusive pode essas crianças, esse feto ainda ter um AVC ou mesmo um infarto. Isso é possível, é possível, por causa dessa condição da droga ser estimulante, gerar quadros de hipertensão, taquicardia, quadros de hipertensão. Agora, para a gestante, o quadro também ele é grave porque há problemas respiratórios em decorrência do uso da própria droga também e por ela ser também estimulante, pode gerar quadros de hipertensão, quadros de hipertensão arterial e outras consequências, como, por exemplo, convulsões. E gerar parto prematuro, pode acontecer isso, e rompimento, inclusive, de algumas membranas. Isso para gestante. Após o parto, também, a criança ela pode já nascer com sintomas de abstinência, do tipo a criança pode ficar mais irritada, pode acontecer da criança ter bocejos, lacrimejamentos. Esses são os principais sintomas que muitas vezes podem passar desapercebidos, mas nos primeiros dias é possível já de identificar algum desses sinais. Sobre essa fala do doutor Valdir, pergunto ao senhor, doutor Gilson, agora vamos entrar na questão da bioética, né? Nesse quadro dramático, os bebês gerados pelas viciadas em crack têm ou não têm o direito de nascer? Com certeza, com certeza. Para se interromper essa gravidez só com uma autorização judicial devidamente fundamentada naqueles casos em que o Supremo Tribunal já autorizou, né? Mas em absoluto pode se interromper, né? Agora, quanto à laqueadura, é importante dizer que, além daqueles dois casos que eu disse agora mesmo, que seria a pessoa ter 25 anos ou 2 filhos, uma outra possibilidade é essa que o doutor falou, às vezes, de risco, né, de vida para a mãe, né, ou até para o futuro concepto, né? Então, nesses casos, pode ser autorizado. Mas o direito de nascer é absoluto, isso aí não se discute. Doutor Valdir, qual é o perfil social e etário das grávidas viciadas em crack? É difícil convencê-las dos riscos? O perfil social dessas pacientes é de uma classe socioeconômica mais baixa. Uma boa parte dessas pacientes acabam vivendo pelas ruas e não tendo condições de cuidar dos filhos, e esses filhos acabam sendo cuidados por algum parente. É difícil convencer não só as dependentes, as gestantes dependentes, mas qualquer dependente, porque eles passam inicialmente por fases, que são fases de motivação, e que essas fases necessitam de uma intervenção especializada para que essa pessoa possa mudar de opinião e se engajar no tratamento. Inicialmente, todos os pacientes ou pessoas que têm dependência de drogas, eles inicialmente ficam numa fase de negação, não aceitam que realmente a dependência é uma doença e que pode trazer danos ou consequências danosas para a vida da pessoa e para o convívio sociofamiliar. Então, realmente essas pacientes são difíceis mesmo de aceitar um tratamento. Doutor Gilson, essa esterilização da viciada em crack, o senhor acha que abre precedente para justificar a esterilização compulsória pelo Estado de qualquer pessoa que não provar previamente possuir as condições que considerarmos necessárias para satisfazer todos os direitos dos filhos? É aquela discussão, né? Está dando muito poder para o Estado de interferir na vida privada. O senhor acha que abre esse precedente? Eu acho que não, eu acho que isso é um absurdo, né? O Estado não pode interferir. Isso aí seria o totalitarismo do Estado e
nós não podemos anuir com isso. Eu acho que os casos do planejamento familiar, inclusive a Lei 9263, ela é ao contrário, né? Ela só permite a esterilização da pessoa naqueles 2 casos de 25 anos, ou ter 2 filhos, ou no caso de risco para a mãe ou para o futuro concepto. Então, a lei de planejamento familiar, ela quer exatamente educar, né, planejar a família, né, e não cercear o direito do cidadão de ter filhos. Graças a Deus, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, né, onde são respeitados os princípios fundamentais e os direitos fundamentais da pessoa. Doutor Valdir, há quem diga que os que defendem a esterilização forçada teriam um discurso higienista, no sentido de que a viciada em crack estará sempre nessa condição. O que o senhor acha disso? Olha, realmente a dependência química é uma doença crônica, grave, é uma doença cerebral, é uma doença de recaídas, ou seja, há necessidade de, talvez, de vários tratamentos para que essa pessoa possa se recuperar. De uma forma geral, em relação às dependências de crack, não só especificamente na gestante, na grávida, há esse pensamento da questão de higiene, né, de higienista, né? Acontece que muitas vezes essas pessoas estão colocando elas mesmas em risco, e no caso, outras, no caso até o próprio a gestação em risco, e outras pessoas com as quais convive, ou a comunidade. Nesses casos, talvez, né, fosse de fato talvez um dever do Estado de proporcionar para que essas pessoas possam ter um tratamento digno, conforme, né, reza a Constituição, que elas tenham, tenha direitos, os direitos atendidos, os direitos humanitários, de um bom acesso a tratamento, um bom acesso à informação, um bom acesso a um tratamento de melhor qualidade para que possa ser recuperada a sua saúde. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a esterilização obrigatória de mulheres dependentes de crack. Participando do programa, o juiz Gilson Soares Lemes, titular da primeira vara de família de Belo Horizonte, e o psiquiatra especialista em dependência química, Valdir Ribeiro Campos. Doutor Gilson, qual é a relação entre a violência contra a mulher e as mulheres viciadas em crack? A gravidez das craqueiras pode ser resultante desta violência? A gente não tem nas varas de família uma estatística sobre isso, né? Mesmo porque nós temos aqui em Belo Horizonte varas especializadas, né, em agressões contra as mulheres, né? Mas a gente acredita que possa ter uma relação, sim, né, da mulher que possa ser agredida, possa abandonar o lar, possa vir a usar drogas. Mas na vara de família nós não temos essa estatística, não. Doutor Valdir, o que representam a gravidez e a maternidade para as craqueiras? Quais são as expectativas psicológicas delas? Como acessar essas expectativas? Primeiro é que a dependência de crack é uma dependência muito grave. Então, uma boa parte dessas pacientes acaba não tendo muita capacidade de avaliar essa questão da gravidez em si. Mas há, em determinados momentos, há uma certa expectativa dessas pacientes em relação a que essa gravidez possa contribuir, de certa forma, para a sua própria recuperação. Existem casos por aí que a própria paciente ela traz e se recuperou após, inclusive, uma gravidez. A gravidez foi uma motivadora para essas pacientes, para essas usuárias. Mas também é de lembrar que a gravidez por si só é um estado de estresse intenso. Então isso pode também agravar mais ainda a questão da dependência de crack, o que vai tornar essas pacientes, ainda essas usuárias, ainda com a maior comprometimento da sua capacidade de decisão sobre ter ou não esse filho, ou nessa expectativa de ter ou não
um filho. Doutor Gilson, a lei desencoraja a esterilização precoce, é fato, está lá. Mas no caso das viciadas em crack, essa esterilização não seria precoce? Sim, seria precoce e dependeria, evidentemente, de uma autorização judicial, né? Porque a lei prevê que a pessoa, para requerer ou para ir até o médico para fazer a laqueadura, ela tem que estar plenamente capaz. Se ela estiver num estado de alteração do seu discernimento, ela vai precisar, então, de uma interdição temporária e o curador é que vai requerer essa laqueadura. Mas tem que ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Se ela for absolutamente incapaz, ela já vai ser interdita, né, e o curador vai requerer. No caso do usuário de drogas, ele é considerado relativamente incapaz, porque é uma alteração do discernimento, né? Ele não é completamente incapaz, ele está num estágio de incapacidade. Então, a pessoa responsável deve requerer essa interdição temporária e, conjuntamente, requerer o pedido de laqueadura. Mas só vai haver a autorização em último caso, porque, como nós já colocamos aqui, a mulher tem o pleno direito de ser mãe, né? E quando sair desse estágio das drogas, ela vai constituir família e seria terrível descobrir naquele momento que foi sem o seu consentimento, sem a sua autorização, esterilizada. Daí a falta de pacificação no judiciário sobre esse tema, né? Com certeza, não existe pacificação porque é um tema tormentoso, né? Nós temos que analisar caso a caso. Tivemos um caso aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que foi autorizado, né? E tivemos diversos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, que foram negados, né? Então, cada caso é um caso. Esse que foi autorizado, a mulher deficiente mental se relacionava com um outro rapaz que também era deficiente mental e a mãe, prevendo que aquilo poderia gerar um filho com deficiência, né? Então requereu e acabou conseguindo a autorização. Mas tem que se analisar caso a caso. Doutor Valdir, a laqueadura é irreversível? Em alguns casos, sim, dependendo da técnica usada, pode ser irreversível. Dependendo da técnica que foi usada, ela pode ser reversível. Então, daí que essas usuárias podem, talvez no futuro, se arrepender de fato de ter se submetida a essa técnica. Então, devem ser discutidas uma possibilidade de uma certa reversão, em qual a técnica que vai ser usada. Mas o senhor acha que a estatística maior é pela irreversibilidade? Isso. A maior parte do procedimento é irreversível. Gostaria que o senhor me desse alguns números sobre o vício do crack no Brasil. Olha, no crack nós temos cerca de 1.300.000 pessoas que são dependentes do crack. Dentre esses, 422 mil adolescentes são dependentes de crack. Então, é um número, né, bastante expressivo, é um problema de saúde pública. Nós acreditamos que traz inúmeras consequências, dentre essas que nós estamos discutindo. A questão, né, da gravidez. Nós sabemos que, pelo menos na nossa cidade, em torno de cerca de 500 crianças são abandonadas todos os anos, aqui em Belo Horizonte? Filhos de usuários de crack. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Eu pergunto para o senhor, doutor Gilson, a culpa da situação da mulher craqueira grávida é só dela? Qual é a responsabilidade da sociedade nesse drama? É difícil a gente ficar culpando o Estado por tudo, né? Evidentemente que cada um tem que ter responsabilidade pelos seus passos, né? Mas a partir do momento que a pessoa está numa situação de completa incapacidade, né? Como já foi dito aqui pelo doutor Valdir, nós temos que criticar, sim, o Estado por falta de um apoio, de falta de saúde pública, né? Se nós não conseguimos combater o uso da droga, nós temos que, no mínimo, ter uma condição mínima de saúde pública para tratar desse drogado. E ele sendo bem tratado, com certeza vai evitar aí esse problema que nós estamos discutindo, que é da laqueadura. Doutor Valdir, o senhor? Olha, eu também, né, queria ponderar essa parte de que deve o Estado prover, de fato, condições, o que rege para todos nós, condições de saúde, dignidade e acesso ao melhor meio de tratamento para a recuperação da nossa saúde.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. Obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.